Você já ouviu a frase "quem casa quer casa"? Ou então, quem não tem imóvel não tem nada? Essas expressões são repetidas há décadas no Brasil e fazem parte de uma narrativa tão enraizada na nossa cultura que muita gente sequer para questionar. Mas e se eu dissesse que tudo isso pode ser uma armadilha? A verdade é que o chamado sonho da casa própria pode estar mais próximo de um pesadelo financeiro, jurídico e social do que você imagina. E o pior, uma crise silenciosa já está sendo construída. Uma bolha que muitos ignoram, mas que pode explodir nos próximos anos. Neste vídeo, você vai entender por que tanta gente ainda acredita nesse modelo, quem realmente ganha com ele e o que pode acontecer com o mercado imobiliário antes que a maioria perceba o que está por vir. Seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Neste canal, você encontra análises de livros e teses com temas econômicos, filosóficos, aplicados ao nosso cotidiano. Se você gosta de temas como esse, já se inscreve no canal. Vale ressaltar que resumos de teses e livros eu disponibilizo no outro canal da Hub Sagaz. Materiais complementares, grupo no Telegram para receber todas as notificações, você encontra na descrição desse vídeo, na central de mídias do canal. Agora voltando para o vídeo, o Brasil, assim como outros países desenvolvidos, está enfrentando um colapso silencioso em sua base. A taxa de natalidade está despencando. Hoje, a mulher brasileira tem em média apenas 1,6 filhos. Para manter uma população estável, esse número precisaria ser de pelo menos 2,1. Quando essa taxa cai, a economia inteira começa a perder vitalidade. Menos crianças, menos famílias, menos demanda por moradia no futuro. O país envelhece e, com isso, o sistema de crescimento baseado em consumo e endividamento começa a ruir. Casar e formar família deixou de ser prioridade para boa parte dos jovens. Muitos homens têm adiado ao máximo a entrada na vida adulta, vivendo com os pais até os 30 ou até 40 anos. Isso se dá, em parte, pela infantilização do masculino, que se agravou com a ausência de figuras paternas fortes, com a dependência emocional prolongada e também pela falta de incentivo à autonomia masculina. Do outro lado, as mulheres passaram por uma transformação ideológica e cultural intensa, fortemente impulsionada por pautas feministas. Hoje, elas se dedicam muito mais à carreira, à liberdade individual e ao autoconhecimento, e estão menos dispostas a casar, dividir o lar e abrir mão de sua independência. Isso não é um julgamento, é uma observação comportamental. Então, cada vez menos mulheres estão formando famílias antes dos 35 anos. O resultado disso é claro: menos casais, menos filhos, menos novas moradias sendo ocupadas. E para piorar, o custo de vida brasileiro está cada vez mais alto e os salários não acompanham esse custo. Esse cenário já aconteceu em outros países e os efeitos foram devastadores. Na Itália, por exemplo, pequenas cidades estão literalmente pagando pessoas para se mudarem para lá, porque a população está envelhecendo e os jovens já não estão mais formando famílias. O mesmo aconteceu na Coreia do Sul, que hoje tem a menor taxa de natalidade do mundo. Lá, imóveis que antes eram disputados começaram a desvalorizar rapidamente em certas regiões, justamente porque não havia mais gente suficiente querendo comprar ou alugar. Hoje, no Brasil, tem mais de 11 milhões de imóveis vazios. Isso mesmo, 11 milhões. É como se toda a população da Bélgica pudesse se mudar para cá e ainda sobrasse imóveis sem ninguém. Então a pergunta que fica é: por que os imóveis continuam subindo de preço, mesmo com menos demanda? A resposta está no sistema monetário, especialmente em um fenômeno pouco conhecido do grande público, que se chama efeito Cantillon. Esse efeito foi descrito por Richard Cantillon, inclusive eu já falei isso em outro vídeo, um economista do século XVIII, que observou que o dinheiro novo impresso por governos e bancos centrais não afeta todos igualmente. Ele entra primeiro na economia pelas mãos dos mais próximos ao poder, como bancos, grandes empresas, incorporadoras e o próprio Estado, chamados de amigos do rei, que usam esse dinheiro antes que os preços subam. Eles se beneficiam comprando ativos como imóveis e ações com dinheiro recém-criado e ainda não desvalorizado. Já a população comum, que recebe esse dinheiro por último, através de salários, aposentadorias, etc., já sente os preços mais altos e, portanto, perde o poder de compra. Esse processo é exatamente o que temos visto no setor imobiliário.
Construtoras recebem créditos subsidiados, incentivos, programas como Minha Casa Minha Vida e direcionam esses recursos para a construção de imóveis, inflando o setor. Enquanto isso, o cidadão comum, com salários corroídos pela inflação, assiste ao preço dos imóveis subirem sem conseguir acompanhar. Por isso, parece que os imóveis estão valorizando, mas na verdade o que está acontecendo é que o real está desvalorizando e os imóveis estão apenas sendo corrigidos pela expansão monetária. Conforme a lógica da Escola Austríaca de Economia, não existe inflação de preços. O que existe é a inflação da base monetária, ou seja, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Quando o governo imprime dinheiro, ele aumenta a base monetária, o chamado M2, e isso faz com que cada unidade do real perca o valor. Como consequência, os preços sobem, não porque os bens ficaram melhores, mas porque a moeda está valendo menos. Desde sua criação em 1994, o real já perdeu mais de 85% de seu poder de compra. A base monetária brasileira, o M2, ele multiplicou mais de 15 vezes desde o início do Plano Real. Ou seja, o dinheiro virou fumaça e, por isso, tudo que parece subir de valor, na verdade, só está sendo reprecificado pela perda do valor da moeda. Um imóvel que custava 100 mil em 2005 e hoje custa 600 mil, não necessariamente ficou mais valioso. É o seu dinheiro que compra menos. Agora vamos abordar outra parte dos imóveis, que é o aspecto jurídico. Muitos ainda acreditam que ao comprar um imóvel estão adquirindo algo que é seu. Mas, no Brasil, isso é uma meia-verdade. Mesmo com escritura, mesmo quitado, você não tem domínio absoluto sobre o imóvel. A Constituição determina que o imóvel deve cumprir função social. Se ele estiver desocupado por tempo indeterminado, ou se for invadido por movimentos sociais organizados como o MST, você pode perder a posse com o respaldo judicial. Existem casos registrados de proprietários que não conseguiram reaver seu imóvel mesmo após anos de disputa por conta da interpretação da justiça de que o imóvel estava ocioso e sem função. Ou seja, no Brasil, você não compra o imóvel, você aluga o direito de posse do Estado, pagando IPTU todos os anos. Se você deixar de pagar, ele pode ser leiloado. E além dessa fragilidade jurídica, há ainda o colapso da segurança pública. Estima-se que entre 10% a 15% da população brasileira viva em áreas dominadas pelo narcotráfico ou por milícias. Nessas regiões, o Estado perdeu totalmente o controle e a posse de imóveis não é garantida por escritura, cartório ou qualquer tribunal. Casos como em 2022, em São Gonçalo, aconteceu que diversas famílias foram obrigadas a abandonar seus imóveis após traficantes expulsarem moradores para alojar membros da facção. No Complexo da Penha, um prédio inteiro foi esvaziado por ordem do crime. E em muitos bairros periféricos de grandes capitais como Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Salvador, donos de casas são extorquidos, expulsos ou forçados a vender imóveis por valores simbólicos para criminosos locais. Essas ocupações não são reconhecidas pela lei, mas também não são enfrentadas pelo Estado. E o resultado disso é que se você pode pagar pelo imóvel, ter escritura, pagar IPTU e manter em dia, e mesmo assim, ser obrigado a fugir do local sem indenização, sem apoio, sem justiça. Agora vamos para outra parte do imóvel, em relação ao investimento. O imóvel não é como um dinheiro em conta. Você não vende quando quer, não recebe quando precisa. Ele é um ativo ilíquido. Ele leva tempo para ser vendido, geralmente exige desconto e pode ficar meses ou anos parado, mesmo em boas regiões. Quem compra um imóvel achando que pode vender quando quiser e lucrar, geralmente surpreende-se com a realidade do mercado. A venda de um imóvel costuma demorar de 6 meses a 2 anos, dependendo da localização, do preço pedido, do estado do imóvel e da urgência do comprador. Ou seja, a liquidez baixa e imprevisível. E mesmo quando surge um comprador, o custo para efetivar a venda é alto. Para começar, a maioria das negociações envolve intermediação de um corretor ou imobiliária, o que representa uma comissão de cerca de 5 a 6% do valor total da venda. Um custo significativo que sai diretamente do bolso do vendedor. Depois, há a tributação sobre o ganho de capital. Se o imóvel foi comprado por um valor e vendido por outro maior, o lucro é tributado pela Receita Federal em até 22,5%, a depender do valor e do tempo de posse. Existem isenções e regras específicas, mas para muitos isso representa um novo baque no retorno final. Quando o imóvel é herdado,
a situação também não é muito melhor. Apesar de o bem já estar pago no papel, a transferência envolve o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, que varia de estado para estado, mas pode chegar até 8% sobre o valor do mercado do imóvel, além de taxas cartorárias, escritura, em alguns casos, a necessidade de inventário judicial, que por si só pode custar de 10 mil a 30 mil ou mais, fora os honorários advocatícios. Para quem tenta fugir desses custos estruturando o imóvel dentro de uma holding patrimonial ou PJ, a ideia é reduzir a tributação, facilitar a sucessão e proteger o patrimônio. No entanto, criar e manter uma holding exige registro formal, contador mensal, taxas de constituição e manutenção jurídica e contábil, além das obrigações fiscais. Ou seja, não é um caminho barato nem acessível para qualquer investidor. Além disso, o rendimento com aluguel, que muitos consideram a renda passiva segura, na prática é muito abaixo do imaginado. Para começar, o proprietário normalmente paga o equivalente ao primeiro mês de aluguel para a imobiliária no ato do contrato de locação e, a partir daí, arca com uma taxa de administração mensal em torno de 10% sobre o valor do aluguel bruto. Também é o proprietário quem paga taxas extras do condomínio, como obras, fundo de reserva, elevador, pintura, segurança, o que pode gerar custos altos e imprevisíveis. Somando-se a isso a tributação sobre o rendimento de aluguel, que pode chegar a 27,5% no imposto de renda, caso não seja isento ou enquadrado em alguma dedução. Quando todos esses custos são somados, administração, manutenção, condomínio, vacância e impostos, o rendimento líquido anual acaba ficando extremamente baixo e muitas vezes abaixo da inflação real, tornando o aluguel um investimento pouco eficiente para quem busca rendimento passivo com segurança. Então a pergunta que fica é: por que o sonho da casa própria é tão incentivado? Existe uma razão muito clara para que, mesmo com todos os problemas estruturais, riscos jurídicos, baixa liquidez, tributação e retorno questionável, o discurso da casa própria ou do investimento seguro em imóveis continue sendo tão forte e imaginário popular. Muita gente lucra com isso, menos o comprador, na maioria das vezes. As construtoras precisam construir para gerar receita. Para elas, o imóvel não é um lar, é um produto. E como qualquer empresa que depende de vendas, elas precisam vender constantemente a ideia de que é o melhor momento para comprar. Em períodos de baixa demanda, elas pressionam o governo por subsídios, estímulos e crédito fácil, como os programas habitacionais, por exemplo, o que inclusive está diretamente ligado ao efeito Cantillon que explicamos anteriormente. Ou seja, quem recebe dinheiro novo do sistema primeiro, neste caso grandes incorporadoras, se beneficia antes da inflação correr o poder de compra da população. E os corretores de imóveis, por sua vez, vivem de comissão sobre venda ou locação. Quanto mais imóveis forem vendidos, melhor para eles. E isso também cria um incentivo para que a narrativa de segurança, valorização e patrimônio continue sendo propagada, muitas vezes sem mostrar o outro lado da moeda. O comprador raramente é exposto aos riscos. Ele é convencido emocionalmente de que comprar imóvel é sinônimo de responsabilidade, progresso e sucesso. Já os bancos, talvez os maiores beneficiados, operam de maneira ainda mais lucrativa. Ao financiar imóveis, eles criam dívidas de longo prazo com juros embutidos, o que garante fluxo constante de receita por décadas. E o imóvel é dado como garantia, ou seja, mesmo que o comprador não consiga pagar, o banco não sai no prejuízo. Com programas de financiamento subsidiados pelo governo, o risco de inadimplência é transferido parcialmente para o Estado, mas o lucro continua sendo dos bancos. No fim das contas, o sonho da casa própria ou do investimento imobiliário é muitas vezes o negócio dos outros. E como toda boa narrativa que serve aos interesses de grandes setores da economia, ela se sustenta através da repetição, da pressão emocional e de incentivos financeiros alinhados. Pouco se fala sobre os riscos, os custos e desvalorização do dinheiro ou o declínio demográfico, porque não é interessante para quem vive no ciclo eterno de construir, vender, financiar e tributar. Então, enquanto imóveis continuam sendo inflados por políticas públicas, subsídios, crédito, um outro ativo tem crescido à margem do sistema, que é o Bitcoin. Ao contrário dos imóveis, ele é incensurável, não pode ser invadido, confiscado ou ocupado, não exige manutenção, é verificável e escasso, só existirão 21 milhões de Bitcoins, e ele é livre
de controle estatal. Com Bitcoin você não depende de cartório, de justiça para ter a posse, você pode movimentar seu patrimônio em segundos para qualquer parte do mundo e, historicamente, ele tem se valorizado muito mais que qualquer classe tradicional de ativos. Só para você ter uma ideia, em 2014, um apartamento de classe média custava cerca de 20 bitcoins. Hoje um bitcoin já compra um imóvel semelhante e ainda sobra troco. Diante de tudo isso, do colapso demográfico, da fragilidade jurídica, da escalada da insegurança pública, da ilusão monetária provocada pela inflação e da cultura que adia cada vez mais a formação familiar, talvez a melhor estratégia não seja investir agora em imóveis. Talvez seja o momento de proteger seu patrimônio em ativos escassos, digitais e não confiscáveis como o Bitcoin. Aguardar a provável queda nos preços dos imóveis, impulsionado pela queda na demanda e pela reversão da bolha, e principalmente avaliar se ainda compensa manter raízes no Brasil, caso o sistema jurídico e a segurança pública não melhorem nos próximos anos. Porque de nada adianta comprar um imóvel barato no futuro se ele ainda estiver preso a um sistema onde nem a lei, nem o Estado, nem a moeda garantem que aquilo seja realmente seu. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho 2 recados, rapidamente, antes de finalizar o vídeo. Primeiro, tem um link aqui abaixo com um documentário explicando o que está por vir aqui no Brasil e algumas atitudes que pessoas têm tomado para se prevenir de uma eventual crise que está para acontecer aí mundialmente. Além disso, tem um outro vídeo aqui abaixo também, gratuito, para você começar a utilizar criptomoedas, até mesmo o Bitcoin, em cartão de crédito, sem utilizar sistema bancário. É gratuito esses 2 vídeos, basta você clicar tanto num quanto no outro link e você será redirecionado. Eu deixei esses vídeos não listados, então você clica no link e você acessa para não ter o perigo de ser bloqueado o vídeo. Então fique à vontade de assistir esses vídeos também. Te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.